Tudo bem, pessoal? Hoje o comentário sobre Psycho, Psicose, filme de 1960, direção de Alfred Hitchcock, que revolucionou o gênero thriller. Algumas pessoas, com razão, elas não se sentem confortáveis a usar a expressão à frente do seu tempo, porque prezam por uma boa contextualização, que eu concordo totalmente e faço isso aqui no canal sempre. Mas a revolução feita pelo Hitchcock foi tão grande que, se existe um posicionamento coerente para essa expressão no meio cinematográfico, aqui seria um uso completamente justificável, porque não é apenas a base para o terror moderno. Não, Psicose é muito mais. Psicose desafiou um padrão de narrativa, desafiou também o padrão do cinema de estúdio. Como eu sempre faço aqui no canal, vou deixar na descrição do vídeo algumas recomendações de leitura, mas eu preciso citar aqui Alfred Hitchcock e os bastidores de Psicose. Foi lançado no Brasil também, teve uma ampla distribuição, que é de autoria do Stephen Rebelo, que é um dos maiores pesquisadores sobre Alfred Hitchcock e dedicou boa parte da sua vida analisando especificamente esse filme, com entrevistas e produção de muito conteúdo original. Essa é uma das melhores publicações se você quer entrar nos bastidores de um determinado filme. Ele foi a base também para o longa-metragem Hitchcock, de 2012, mas esse, por sua vez, tem os seus problemas, certo? A história da pré-produção de Psicose é fantástica, porque parece que os executivos da Paramount fizeram força para que o filme não saísse do papel. O Hitchcock demorou um pouco a ser convencido de que o livro publicado pelo Robert Bloch, originalmente em abril de 1959, tinha potencial para virar um longa-metragem, que tinha potencial para virar uma boa adaptação cinematográfica. Mas quando ele chegou nessa conclusão, aí sim ele fez de tudo possível para garantir, primeiro, que o filme saísse do papel e, claro, que o filme saísse do papel com a sua direção, com a sua assinatura. Como a Paramount não estava, primeiro, interessada em financiar o filme, segundo, não estava interessada nem mesmo em ceder espaço no seu estúdio, o Hitchcock ele faz um contrato muito peculiar. Ele usa o seu estúdio pessoal dentro da Universal para a produção e também financia parte de Psicose. A Paramount ela teria um percentual na bilheteria e cuidaria da distribuição nos Estados Unidos e também mediaria a assinatura de contrato de Psicose em outros mercados. E esse seria o melhor contrato da vida do Alfred Hitchcock, porque ele ganhou 20 milhões de dólares limpos apenas com Psicose. Em 1962, a Paramount vendeu todos os direitos de exploração do filme aí para a Universal, que até hoje dedica uma área dos seus estúdios na Califórnia para Psicose. Um dos primeiros cuidados do Hitchcock foi em torno do segredo que envolve o filme. Para isso ele utilizou duas medidas. A primeira foi tentar tirar a obra do Robert Bloch temporariamente de circulação. Ele faz um acordo com a editora e também ele monta uma força-tarefa para comprar o maior número de cópias possíveis do livro Psicose nas principais regiões metropolitanas dos Estados Unidos. E além disso, na época de lançamento do filme, o Hitchcock ele ordenou a proibição de qualquer pessoa que entrasse atrasada na sala do cinema. Inicialmente essa medida foi vista com maus olhos pelos exibidores, mas logo eles notaram que isso também acabou virando uma ferramenta essencial para o bem-sucedido marketing boca a boca em torno do filme, com grandes anúncios nos cinemas clamando também que as pessoas não contassem o final do filme aos seus amigos e aos seus familiares. Psicose foi um filme que desafiou a estrutura vigente de produção de conteúdo no cinema dos Estados Unidos. Isso acontece logo na primeira cena. O Código Hays, o código de produção de cinema, deixava explícito, por exemplo, que um homem e uma mulher só poderiam aparecer juntos em uma cama caso existisse justificativa narrativa para tal, que é justamente o contrário que o filme faz ao abrir com a menção indireta de sexo casual entre o Sam, interpretado pelo John Gavin, e a Marion, interpretada pela Janet Leigh. O Hitchcock, com isso, ele estava dando o primeiro tapa na cara da censura dos Estados Unidos. E a censura tinha tantos problemas em torno de Psicose que eles acabaram deixando essa questão passar. Vários acadêmicos partilham da visão de que Psicose foi um dos primeiros filmes a marcar o declínio do Código Hays, ao marcar o declínio desse código de produção cinematográfico. Um fato que eu concordo plenamente. O que é fantástico em Psicose é que você tem várias viradas no roteiro e todas elas são naturais. O filme ele parece te direcionar para uma determinada narrativa. Inicialmente é da mulher que roubou $40 mil e aí despista a polícia e vai parar em um determinado motel, só que logo você nota que ele te entrega algo muito mais eficiente, algo grandioso. E aí você pensa na estrutura de Psicose e não tem como não ficar impressionado. Um filme de $800 mil. Filmes B nos Estados Unidos custavam mais ou menos $500, $600 mil.
O Hitchcock ele rodou Psicose em 30 dias. É algo realmente que, conhecendo os períodos de pré-produção, rodagem, pós-produção, não tem como não ficar impressionado. A Janet Leigh dispensa comentários. Ela participa de forma decisiva do filme e, na minha visão, ela é perfeita na sutileza e na construção de uma personagem tão forte. No entanto, eu acho que deve ter sido uma experiência deliciosa no cinema acompanhar Psicose sem saber qualquer detalhe da história, sabendo também que o Anthony Perkins ele era considerado na época como o menino de ouro da Paramount. Sempre com matérias nas principais revistas e jornais dos Estados Unidos, ele estava alinhado para se tornar a principal estrela da Paramount na década de 1960, naquele momento. Quando você olha para os papéis que o Anthony Perkins fez durante a década de 1950, eu acho que isso ajudou muito no tom de imprevisibilidade em torno do desenvolvimento do filme, porque afinal, quem iria desconfiar que o menino de ouro de um dos principais estúdios do mundo se tornaria um dos antagonistas mais icônicos da história do cinema. A fotografia de Psicose ela é especial, tanto é que o preto e branco do John Russell ele é cultuado até hoje e com razão. No entanto, vale mencionar que o filme ele só foi pensado em preto e branco por dois motivos. Primeiro, motivo econômico. Segundo, censura. Um filme a cores custava muito mais caro naquela época e você precisava de uma grande estrutura em torno da rodagem de determinadas cenas. Ou seja, um fracasso de bilheteria poderia afetar o Hitchcock não apenas no seu contrato com a Paramount, que estava distribuindo o filme, afetaria também com a sua outra parceira, a Universal. Fora isso, como lembram vários acadêmicos em suas leituras contemporâneas sobre Psicose, o preto e branco ele torna o crime menos explícito. O banho de sangue a cores, por exemplo, com certeza seria rejeitado pela censura, com certeza criaria vários problemas, não apenas na distribuição nos Estados Unidos, mas na distribuição em outros países europeus, como por exemplo o Reino Unido. Reino Unido que tinha um órgão de censura muito forte. A posteriori, claro, com o grande sucesso de bilheteria do filme, cada um tinha uma leitura específica do porquê o preto e branco em Psicose. O John Russell ele sempre afirmou que foi por conta da questão econômica. O Anthony Perkins ele lembra que o Hitchcock ele era um grande fã de As Diabólicas. O Hitchcock sempre dizia durante as rodagens que ele queria criar um filme tão bom quanto aquele em preto e branco. Por fim, eu achei uma frase interessante do Hitchcock, que ele diz o seguinte: "Não gosto de ver sangue ao vivo ou na tela. Rodei Psicose em preto e branco, pois não queria mostrar todo aquele sangue em um banheiro branco." Ainda sobre a captação de tomadas, é lindo observar o trabalho com sombras e como a câmera ela é uma aliada para criar todo o ambiente de suspense e desafiar o público também. O Hitchcock ele encheu o filme de simbologia e de questões que permitem ótimas reflexões. Dentre tantas, eu gosto muito de citar, por exemplo, a dualidade da personagem da Marion a partir das cores do seu sutiã, algo que é ressaltado em dois momentos chaves também com as suas expressões faciais, ou seja, a boazinha e a malvada. E a partir disso, o espelho tem um significado especial para essa leitura. O Hitchcock, por exemplo, em Psicose, ele traz a figura dos pássaros, e a figura dos pássaros na filmografia do Hitchcock ela é fundamental para as viradas de roteiro, e eu vou explicar isso com mais detalhes quando discutir o filme de 1963. Com tudo isso, eu lembro também que Psicose foi rodado com lente 50mm, trazendo uma aproximação muito grande do espectador com determinado personagem, especialmente nos closes em torno da Marion nas cenas iniciais. No desenvolvimento de Psicose, você tem a cena do chuveiro, que é icônica, uma das maiores da história do cinema, se não a maior. Uma cena, claro, que deu um trabalho enorme para os censores, porque com a impossibilidade de mostrar uma mulher nua ao público, a montagem tinha que ser extremamente afiada. A construção da cena do chuveiro, que envolve, claro, a icônica trilha do Bernard Herrmann, que eu vou comentar já já, ela dá uma aula como uma montagem efetiva pode atingir em cheio o público e pode dar grandes resultados. Por isso que nós comentamos sobre essa cena até hoje, a forma como você constrói o suspense, a forma como você desenvolve um personagem, a forma como você deixa questões em aberto ao público, não apenas por virar o rumo da narrativa, mas por todo o simbolismo do sangue escorrendo, do ralo, do lavar as mãos. Quando você analisa a estrutura narrativa de Psicose, você vai encontrar essas viradas no roteiro muito amarradas. Primeiro, a mulher que roubou $40 mil. Logo após, um assassinato. A investigação seguida de um novo assassinato. A busca por esclarecimentos que leva o público depois a questionar sobre a mãe do Norman Bates. É uma aula porque aqui você tem o trunfo de um grande suspense.
existe uma preparação desde a cena inicial, com atenção em torno da trilha, até o cuidado com todo o desenvolvimento para o grande finale, que sem dúvida alguma é recompensador. O Hitchcock ele sempre foi muito feliz durante as suas entrevistas após o lançamento desse filme, ao dizer que parte do sucesso de Psicose se dá por conta da trilha do Bernard Herrmann, um gênio que, na minha visão, entregou aqui nesse filme uma das maiores trilhas da história do cinema. Que é alvo claro de inspiração para vários compositores. Fora isso, o Herrmann ele tinha muito estudo, ele conhecia não apenas a sua área, a composição, ele conhecia cinema, ele sabia da importância da sonoridade para a construção de uma determinada cena. E aí vem um dos casos mais curiosos do filme. O Hitchcock ele pensou na cena do chuveiro, inicialmente, sem trilha sonora, porque ele acreditava que a tensão tinha que ser em torno do grito, não em torno da música, que a música tiraria a força da cena. E foi justamente o Bernard Herrmann que falou para ele durante a produção o seguinte: não, você precisa da trilha aqui para ampliar o ambiente de tensão, para buscar a construção lá do começo do filme e para entregar para o espectador uma recompensa agora, com aquela cena. E aí eu pergunto, será que qualquer outro compositor do período teria coragem para bater de frente com Hitchcock, já considerado um gênio do cinema naquela época? Ainda bem que o Herrmann fez isso em uma contribuição memorável e histórica. Psicose ele é um filme que conta muito, às vezes sem precisar de uma grande frase, apenas pela análise das expressões faciais. As reações são muito importantes e, dito isso, eu considero muito injusto uma leitura contemporânea que tenta depreciar a qualidade de Psicose em torno da conclusão, em torno da explicação feita no arco final do filme. Isso é uma das coisas mais anacrônicas que existem. Por quê? Porque você tem que colocar tudo no contexto. Se hoje é padrão para um filme encerrar com o final aberto, mandar o espectador para casa pensando, procurar no Google o final explicado, em 1960 definitivamente você não podia fazer isso. Psicose precisava explicar por que o Norman Bates fazia aquilo, qual era a relação do Norman com a sua mãe, por que ele matava as pessoas. Quando o filme ele faz tudo e ele te entrega todas essas questões, aí sim, aí o Hitchcock ele estava ganhando fôlego também com a censura. E esse fechamento, na minha visão, ele não tira de forma alguma os méritos do filme. A construção do suspense é maravilhosa. Psicose foi um sucesso enorme entre o público. O Hitchcock virou um multimilionário, virou uma das pessoas mais ricas da indústria do entretenimento na época por conta dos resultados que ele conseguiu também aqui, mas é curioso notar que existe uma grande controvérsia na crítica no período de lançamento de Psicose. Muitos acusaram Hitchcock de quebrar a diretriz básica do cinema, voltada, eu lembro, em torno do Código Reis, para mascarar uma história que foi considerada problemática, tanto é que a reação, o consenso da crítica foi que Psicose era um filme apenas mediano. Claro, a posteriori, quando você analisa o peso e o impacto, não apenas por conta da trilha sonora, não apenas por conta das grandes atuações, com o cuidado com a direção de arte, com o cuidado com os simbolismos. Quando você coloca tudo isso junto, você tem que também ter a seguinte percepção: esse filme foi um filme decisivo. Esse filme marcou também o começo do fim do Código Reis, o começo do fim de uma estrutura que ficou por mais de 3 décadas como vigente no cinema dos Estados Unidos e também modelo para outros países do mundo. Por tudo isso, por toda essa trama construída muito bem em diferentes camadas, Psicose, na minha visão, é um filme nota 10. Certo? Seria esse o comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!